Fala pessoal, tudo bom? Bem, na semana passada eu apareci aqui falando sobre suplementação proteica. Eu mostrei um estudo bem legal fazendo uma comparação entre o whey protein, que é uma proteína derivada do soro do leite, portanto uma proteína de origem animal, com a proteína da soja, que é uma proteína vegetal. E eu mostrei que essas duas fontes de proteína, ou melhor, de suplementação proteica, promovem ganhos significativos na massa magra, na força e, inclusive, perdas de gordura corporal em pessoas jovens. E esses ganhos na força, na massa magra e perdas na gordura corporal, além de serem significativos, foram semelhantes. Portanto, a proteína de origem animal, tanto a proteína de origem animal quanto a proteína de origem vegetal, são eficientes para proporcionar modificações positivas na composição corporal. E hoje eu apareço aqui novamente para falar sobre suplementação proteica, mais uma vez. Só que dessa vez eu vou falar sobre um assunto bem delicado, que é a suplementação proteica em idosos com fragilidade. E observe, eu não vou falar apenas de idosos, de suplementação proteica em idosos, mas em idosos com fragilidade. Então eu vou começar da seguinte maneira. A maioria das pessoas, eu diria 90% ou até mais, não precisam suplementar proteínas. Porque você consegue atingir a sua necessidade proteica facilmente na sua dieta tradicional. No entanto, existe um grupo de pessoas em que a suplementação proteica é bastante bem-vinda. Eu não vou citar todas essas pessoas, esses grupos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai terminar fugindo do assunto, mas um desses grupos são os idosos. Portanto, na maioria das vezes, a suplementação proteica é muito bem-vinda para os idosos por várias razões, mas eu vou apontar aqui duas. Primeiro, os idosos estão num processo mais acelerado de perda de massa muscular e força. E a suplementação proteica, principalmente quando aliada ao treinamento da musculação, consegue desacelerar ou reverter essa perda de massa muscular. Um outro ponto é que os idosos diminuem, e aí não se sabe porquê, eles diminuem naturalmente a ingestão de proteínas. Eles passam a comer menos proteínas e aumentam a ingestão de carboidratos. E isso termina acelerando a perda de massa muscular e de força. Então, a suplementação de proteínas seria muito bem-vinda na população idosa, especialmente em idosos com fragilidade. E o que vem a ser idosos frágeis? São aqueles idosos que perderam uma quantidade tão significativa de massa muscular e de força que essa perda já começou a comprometer o desempenho de atividades da vida diária. Então esses idosos têm dificuldades para se levantar da cama, para se levantar de uma cadeira, para se levantar da bacia do banheiro, para erguer e se deslocar com sacolas de compra, para abrir uma torneira, para abrir uma garrafa de café, ou seja, tarefas do dia a dia. Somado a isso, eles ainda têm uma diminuição também significativa na velocidade de caminhada. Então todos esses fatores tornam esses idosos frágeis. E o que é que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar alguns estudos mostrando a efetividade do treinamento resistido, que você conhece por musculação, associado à suplementação proteica, ou treinamento multicomponente, que é quando você faz força, aeróbio, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, potência, na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes, associado também à suplementação proteica, nesses idosos frágeis. Vou mostrar a efetividade dessas duas intervenções. E para começar, eu mostro um estudo que foi publicado na revista Nutrients, que é uma revista referência na área da nutrição. Esse estudo ele foi publicado em 2018, deixa eu só confirmar aqui, 2018. Foi um estudo de revisão publicado por pesquisadores de Taiwan. E aí o que é que acontece? Como é um estudo de revisão, eu vou mostrar para vocês alguns autores, os achados de estudos de alguns autores que investigaram essa relação entre o treinamento e a suplementação proteica em idosos com fragilidade. E aí eu vou começar com um estudo do Cochrane, que foi publicado em 2017. Foi o que eles fizeram.
Eles pegaram 67 idosos que tinham limitações de mobilidade, né? Tinha uma certa dificuldade para se locomover, né? Para andar. E eles colocaram esses idosos para fazer 6 meses de treinamento multicomponente. Lembra que é treinamento multicomponente, né? Que eu falei. Quando você faz força, aeróbio, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, tudo na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes. Então esses idosos treinaram lá multicomponentes durante 6 meses, 3 vezes por semana, e fizeram suplementação com proteína do leite, que é a caseína, que é uma proteína boa. E aí o que é que eles observaram depois de 6 meses de intervenção? Que os idosos que treinaram e suplementaram com proteína do leite tiveram um aumento significativo no nível de atividade física e aumentaram a força do aperto de mão, que é um ponto bastante importante para idosos com fragilidade, porque aí você vai facilitar o desempenho de atividades da vida diária, né? Por exemplo, ele vai precisar da força do aperto de mão para erguer sacolas, para abrir uma torneira, para abrir uma garrafa de café, que para você pode ser uma bobagem, mas para um idoso com fragilidade, não necessariamente, né? Tem um outro estudo do grupo do Derricks, que foi publicado em 2017, onde ele pegou 17 idosos frágeis, e aí já falei a definição de frágil, né? Ele pegou 17 idosos frágeis e submeteu esses idosos a 6 meses de musculação, 2 vezes por semana só, 2 vezes por semana. E esses idosos também fizeram suplementação com proteína do leite, com a caseína. E aí o que é que eles observaram? Eles acharam mais coisas do que o estudo do Cocoran que eu apresentei para vocês. Eles acharam ganhos significativos na massa magra. Os idosos tiveram ganhos significativos no teste de sentar e se levantar da cadeira, ou seja, conseguiram se levantar e sentar mais vezes num determinado tempo. Aumentaram a força no leg press, portanto aumentaram a força nos membros inferiores, o que é muito importante para idosos frágeis, e aumentaram a hipertrofia das fibras musculares da coxa, ou seja, eles tiveram aumento de massa magra, aumento da hipertrofia, aumento da força e melhora no desempenho de atividades da vida diária, como sentar e se levantar de uma cadeira. Tudo isso treinando musculação apenas 2 vezes por semana e suplementando com proteína do leite. Tem um outro estudo que foi publicado pelo grupo do Huffman em 2016, onde ele pegou 28 idosas institucionalizadas, ou seja, idosas que moravam lá em asilos, né? E aí ele submeteu essas idosas a 6 meses de musculação também 2 vezes por semana, apenas 2 vezes por semana. E elas suplementavam com o aminoácido leucina, que eu falei também no vídeo passado, né? Que é um aminoácido importante para ativar o gatilho inicial para a hipertrofia muscular. E aí o que eles observaram? Que essas idosas tiveram melhoras significativas na qualidade muscular dos membros inferiores. E aí vamos lá. O que seria qualidade muscular? É muito comum um idoso perder a qualidade muscular. A qualidade muscular diz respeito à quantidade de tecido muscular que você tem num determinado membro, numa determinada região, né? Quanto menos tecido muscular você tem e mais gordura infiltrada você tem naquele tecido muscular, menor é a tua qualidade muscular. Portanto, o processo de envelhecimento piora a qualidade muscular. Por quê? Porque você tem infiltração de gordura no tecido muscular. E aí, o treinamento de musculação associado à suplementação proteica pode melhorar a qualidade muscular, ou seja, diminuir aquela quantidade de gordura infiltrada no tecido muscular e aumentar, inclusive, a massa muscular, né, que foi observado aqui pelo grupo do Huffman. E aí eu posso citar vários outros trabalhos, como por exemplo o grupo do Ikeda em 2016, que verificou aumento na força no leg press, aumento na força do aperto de mão, no teste de agilidade e equilíbrio dinâmico em idosos que treinaram durante 3 meses e fizeram suplementação com aminoácidos essenciais. Tem estudos interessantíssimos nessa revisão, como por exemplo do grupo do Imaoka, que foi publicado também em 2016, onde eles verificaram que o treinamento associado à suplementação proteica diminuiu a incidência de quedas em idosos frágeis, que é um ponto importante quando a gente fala dessa população, né? Porque é muito comum idosos frágeis serem acometidos por quedas e muitas vezes essas quedas vêm acompanhadas de fraturas.
Portanto, se você pode fazer alguma intervenção para diminuir essa incidência de quedas, essa intervenção é muito bem-vinda. E uma dessas intervenções é treinar, ou com musculação, ou com treinamento multicomponente, associado à suplementação proteica. Tem também um estudo do grupo do Nicola em 2017, que na verdade não sei nem se esse sobrenome é de um homem ou de uma mulher, mas ele verificou que o treinamento associado à suplementação proteica promoveu diminuições significativas no score de fragilidade, ou seja, melhorou o quadro geral de idosos frágeis, além de promover aumentos significativos na força muscular dos membros inferiores. Então, qual a mensagem geral desse vídeo e desses estudos? Idosos frágeis podem melhorar o seu quadro geral de fragilidade, aumentar a força muscular dos membros inferiores, a força do aperto de mão, melhorar a massa magra e massa muscular e aumentar o desempenho das atividades diárias, treinando força ou treinando exercícios, né, multicomponentes, né, aeróbio, força, equilíbrio, coordenação e por aí vai, associado à suplementação proteica, que é muito bem-vinda para idosos, especialmente em idosos frágeis, ok? Então espero ter contribuído, pessoal, um abraço e até mais!